Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui para gravar uma sequência de vídeos bem legal para vocês, em especial há um ano que eu tenho aqui esse Instagram, que eu tenho aqui vocês. Vou contar um pouquinho de como eu comecei. Eu sei que muitos de vocês têm curiosidade de saber um pouquinho da minha história, um pouquinho de como eu comecei, de como foram os desafios e também poder ajudar de alguma forma pessoas que, assim como eu, né, aqui trabalham com vendas, são empreendedores, enfim, eu vou contar realmente um pouquinho da minha experiência, do que ao longo dos vídeos eu vou dividir em vários vídeos e eu espero muito poder contribuir de alguma forma para você. Então, gente, por que eu comecei a trabalhar com bolinhos, né, a vender bolinhos? Por que eu comecei entrar nesse mundo da confeitaria? Eu acho que a maioria das pessoas que começa é para ter uma renda extra, né? Ou se não, uma renda mesmo. E foi exatamente isso para mim. Comecei para ter uma renda extra. A princípio seria para finalizar a nossa casa, né? Que já fazia muito tempo. E a gente tinha, né, na época a Antonella tinha 5 meses, quase 6. E eu queria dar um conforto para ela, queria acelerar o término da casa, e só com o meu salário, e o do Denilson não dava, né? Porque na época eu tava de licença maternidade, mas eu trabalhava fora. E aí foi assim, num belo dia eu vi um vídeo da Natália Arcuri, né, de ideias assim de como ter como gerar renda extra. E nesse episódio, se eu não me engano, a menina fazia cupcake para poder ter uma renda extra. E no caso dela era para pagar as dívidas, né? Eu falei, eu vou vender bolo? Mas eu vou vender bolo. E aí eu lembro que eu tenho até anotado aqui no meu caderninho, foi o caderno que eu anotei no mesmo dia que eu tive essa ideia, né? Eu anotei esse pensamento aqui e fiz um plano de ação. Foi no dia 15 de 3 de 2019. E aí eu falei para meu esposo, ele chegou do trabalho, eu super empolgada. Falei, amor, vou vender bolo. E na época eu também vendia Havaianas decoradas. Então seria 3 fontes de renda, né? A pessoa não queria nada da vida. Mas foi assim, gente, eu realmente decidi pra ter uma renda extra. E aí, falei pro meu esposo, ele super me apoiou, falou, não, amor, vai dar certo, bora. Falei, bora, eu vou vender só no iFood, vai ser online e vou vender só aqueles trufadinhos, né, aqueles afogadinhos. E aí, assim foi. E uma coisa que eu sempre tive em mente, gente, vou trabalhar somente com produto de qualidade. Falei até isso pro meu esposo no mesmo dia, ele falou, amor, mas será que, né, a gente mora aqui num bairro, né, e tal, que não é tão assim, como é que eu posso falar, as pessoas talvez não vão valorizar esse tipo de produto. Eu falei, não interessa, se uma pessoa me comprar já tá de bom tamanho. E foi assim, gente, assim mesmo eu comecei né, nessa minha linha de raciocínio de trabalhar com produto de qualidade e também vendendo iFood. Só que depois, né, esse porquê, tava mais ou menos aí com uns 2 meses que eu tava vendendo, né? Minha licença maternidade estava acabando e eu tinha que retornar pro trabalho, né? Não sei se muitos de vocês sabem, mas eu era farmacêutica, eu sou farmacêutica, né? E eu trabalhava em uma farmácia. E só de pensar em ter que voltar, aquilo me assustava, né? Aquilo meio que me dava um nó na garganta. E eu ficava assim, meu Deus, como que vai ser eu ficar longe da Antonella esse tempo todo, né? E eu falei, eu vou ter que botar esse negócio pra frente, eu vou ter que fazer valer, né, esse negócio aqui de bolinhos. E aí o grande dia de voltar a trabalhar chegou e eu só conseguia chorar. Assim, uma semana antes de eu ter que voltar, eu só chorava, só chorava, só chorava, eu não fazia outra coisa a não ser chorar, gente. Então, assim, eu já tava quase que achando que eu iria entrar em depressão. Gente, eu só chorava, né? Minha mãe teve que vir do interior pra ficar comigo.
porque eu tava assim já mesmo num estado que toda vida quando eu pensava, né, eu começava, dava aquela sensação ruim, aquele nó na garganta, aquele peso, e inevitavelmente eu só chorava, e aquilo tava me fazendo um mal tão grande, gente, que vocês não têm noção. Tipo assim, eu não pensava em outra coisa a não ser no quão ruim seria ter que voltar, né? E aí, o... tive que voltar, né? Voltei, meu primeiro dia de trabalho, deixa eu me dar aqui. Meu primeiro dia de retorno, né, ao trabalho foi assim, o pior de todos, eu creio. Porque eu tive que sair muito cedo de casa, amamentei ela, era mais ou menos umas 5 horas da manhã, e aí eu tive que também tirar, né, leite pra deixar pra ela, porque eu não queria ainda tirar o leite dela, o peitinho, queria permanecer. E aí, enfim, me dói até lembrar disso, gente, assim. Mas foi momentos muito difíceis, porque lá no trabalho, quando eu cheguei, eu só chorava. Só chorava, porque eu não conseguia. E assim, gente, eu sei que para muitas mulheres, para muitas mães, né, pode ser que seja fácil, mas para mim não foi. Retornar ao trabalho fora de casa, para mim não era, não foi, e eu acho que talvez eu nunca consiga, né? E eu falei, não, eu tenho que dar um jeito. Eu não posso ficar nessa situação. Eu vou adoecer e adoecer a minha filha, porque eu não vou estar bem pra ficar bem pra ela, né? E aí eu conversei com meu esposo, eu falei, amor, não tô aguentando. Isso era mais ou menos uma semana, né, já que eu tava retornando. E aí continuei indo aos troncos e barrancos, eu não parava de chorar. Não me conformei, não consegui, não aderi a essa volta. Eu sabia que ia ser difícil, eu já tinha até conversado com a pediatra da Antonella, né? E ela falou, Fabíola, realmente não é fácil, mas vamos lá, você consegue. Ela me orientou tudo, como era que eu ia fazer, né, pra gerir deixar, né, o desmame pra ela e tal. Mas assim, não dava, gente, não dava. Eu tentei, eu ainda consegui ficar um mês. Isso eu já tava no pensamento, né? Eu vou sair do trabalho, vai dar tudo certo, eu vou colocar esse negócio pra frente, eu vou fazer valer meus bolinhos. E eu tinha em mente, assim, quando eu tivesse X dinheiro, né? Tipo assim, X de faturamento, eu iria deixar de trabalhar, né? Fora. Esse foi o combinado com o Denilson. E então, quando foi no domingo, a Antonella se engasgou. Gente, assim, foi o fim, né? Eu saí da farmácia. Eu já fui naquele dia com uma angústia, assim, no meu coração. Então, naquele dia, eu falei, eu não volto mais a partir de hoje. Eu não saio mais de casa, não deixo mais minha filha para trabalhar fora. Eu vou fazer valer, é daqui que a gente vai tirar o nosso sustento e pronto. E aí, quando foi isso, foi no domingo, na terça-feira, foi na segunda-feira, eu fui pedir minhas contas. Foi o famoso, fui cortar a ponte, né? Então, assim, gente, tem realmente situações que é muito difícil você tomar uma decisão, né? Mas eu acho que quando você tem um propósito maior, eu creio que muitas vezes o difícil se torna fácil, porque naquela hora, pra mim, eu só tinha essa alternativa, né? De tomar essa decisão e fazer valer o negócio que eu tinha. Então, eu acho que tudo o que eu tenho hoje eu devo, né, a essa minha força de vontade, essa minha garra de poder, de ter só aquilo para poder ser o meu sustento. Então, assim, eu batalhei dia e noite, era insano, gente. Eu trabalhava assim muito mesmo. Antes, quando eu ainda estava trabalhando, tipo assim, eu trabalhava durante o dia, né? De 7 às 3, se eu não me engano, mais ou menos. E passava a noite, a madrugada, fazendo bolinho para no outro dia meu esposo vender. Então, assim,
Muitas vezes a pessoa vê aqui, né, nossa, ela tem isso, tem aquilo, mas assim, não vê a história por trás, né? Então, assim, o porquê, que antes era só para uma renda extra, né, se transformou em um porquê muito mais profundo, muito mais intenso, que foi assim para estar perto da minha filha, para ver ela crescer, para ver os primeiros passinhos dela. Graças a Deus eu não perdi isso, eu tava com ela. Apesar de que também trabalhar em casa não é fácil, gente, não é. A gente tem que abdicar de muita coisa, mas é muito gratificante. Para mim, hoje eu não vejo outra alternativa, hoje eu não me vejo trabalhando mais para ninguém. Eu fiz a melhor decisão da minha vida e assim, com isso aqui, eu espero poder ter, né, de alguma forma ajudado aí você que tá precisando tomar uma decisão. Coloca nas mãos de Deus, entrega a Ele e também escuta o seu coração, porque por muitas vezes meu coração falou, Fabiola, sai, você consegue, e eu, né, fiquei procrastinando, ainda aguentei um mês, mas eu decidi. E eu te falo que foi a melhor decisão da minha vida. Não foi fácil, não é fácil, nunca vai ser. Tudo que você decide na sua vida, né? Toda decisão na sua vida não é fácil. Mas todo sacrifício vale a pena quando se tem um propósito, quando você tem um algo, né? Um porquê. Então, assim, é só isso que eu tenho aqui pra deixar pra vocês nesse primeiro videozinho que já tá enorme aqui. Espero realmente ter contribuído e explicado um pouquinho, né, do comecinho da minha história. Tem muitas outras histórias por trás disso, mas eu creio que isso é um resumo que vai que eu posso deixar aqui com vocês. Muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui assistindo. E compartilhem aí com as amigas que gostarem, que estão precisando de uma forcinha, principalmente as mães, né? Eu sei que não é fácil, mas juntas somos mais fortes. Beijo bem grande.